Juntos nós vamos trazer algumas elucidações acerca de alguns assuntos espirituais. Nós vamos falar um pouco da grandeza de Deus, né? Passar algumas orientações a todos aqueles pelas quais estão aqui conosco, e eu tenho certeza que será de grande edificação essa live, até porque nós vamos estar falando a respeito do mundo invisível, porém mais real do que o mundo visível. O mundo invisível, ele é mais real do que o mundo visível, meus irmãos. Tem coisa visível que você vê, aliás, todas as coisas visíveis que nós vemos, um dia irá se acabar, né? As invisíveis, elas são eternas. Por isso é que o mundo espiritual é um assunto muito sério a ser tratado, e nós vamos falar sobre esses ataques, batalha espiritual, né? E quem não se interessa sobre batalha espiritual? Até porque a nossa vida é uma batalha. Há uma cortina, meus irmãos, uma cortina que separa esse plano físico do plano espiritual. E se essa cortina ela fosse aberta diante dos seus olhos, você veria seres híbridos, demônios, monstros, né? Tudo, sabe? Seres malignos lutando, pelejando para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família, porque fazendo tudo isso, a pessoa ela perde a fé, e ela perdendo a fé, ela está caminhando para o inferno. E esse é o objetivo principal do mundo das trevas, arrastar para o lado de fogo e enxofre o maior número de vidas possíveis. Vocês estão entendendo? Então existe de fato, porém, há algumas maneiras de você que está me assistindo agora, nos assistindo agora, você identificar se você está sendo de fato alvo do mundo das trevas. Há algumas maneiras que você terá uma percepção e dizer, poxa, eu preciso me atentar. Tem gente que não acredita nisso, não crê nisso, mas o trabalho de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, tudo isso pode atingir as pessoas, e depois nós vamos falar também sobre algumas experiências pessoais que vivemos, né, posteriormente. Como é que eu sei, como eu identifico, quais os sinais que eu estou sofrendo uma represária, um ataque espiritual, um ataque demoníaco. Então eu já passo aqui para o meu amigo pastor Claudinei. Tem algum sinal, pastor Claudinei, que a gente consiga perceber na nossa vida de que existe um ataque espiritual sobre a nossa vida? Com certeza, pastor Giovanni, existem vários sintomas, né? Vários sintomas que começam a aparecer na vida da pessoa, que é uma evidência de que realmente esse homem, essa mulher, essa pessoa está enfrentando um ataque espiritual, né? Existem várias maneiras do mal atacar a nossa vida, né? Muitas das vezes ele ataca no âmbito da vida espiritual, no âmbito da vida sentimental, vida financeira, no âmbito da saúde, né? E tudo isso envolve essa batalha pela qual nós estaremos comentando, e no decorrer dessa live estaremos passando aqui alguns sintomas, algumas coisas que acontecem na vida do homem e da mulher que são vítimas de ataques espirituais. Pastor Rubinho, o senhor trabalha também nessa área, né, de batalha espiritual, cura interior. Existe algum sintoma que a gente consiga identificá-lo como sendo um ataque espiritual? Bom, eu costumo dizer que atrás de cada problema tem um demônio. Uhum. Atrás de cada dificuldade tem um demônio. E a diferença disso tudo é nós termos então a visão aberta, buscarmos então em Deus o discernimento do Espírito para aprender então a lidar com cada uma dessas situações. Porque se nós temos um corpo, uma alma e um espírito, duas partes, invisível e uma visível, nós precisamos ter 2 vezes mais atenção naquilo que então nós não estamos vendo e buscar então essa percepção para que nós possamos então contra-atacar essas forças malignas. Então assim, existe um problema, tem um demônio por trás fazendo então esse problema, e precisamos então resolver com o demônio para que o problema seja resolvido. Muito forte. Bom, gente, diante dessa introdução, toda a batalha, nós falamos aqui de mundo invisível, né, no início, então nós temos que nos remessar para entender como que o mundo invisível, que é o mundo espiritual, trabalha aqui no mundo físico. Então, como que o mundo espiritual trabalha no mundo físico no sentido de um ataque espiritual? O campo de batalha, o
que o diabo, né, pastor Claudinei, querem tomar conta, pastor Rubens, e o que Deus deseja também administrar e tomar conta, é os nossos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos, tudo começa na cabeça. Deus e os demônios trabalham na mente das pessoas, até porque, se nós formos calcular, veja a distância do nosso ouvido, quem está mais próximo do ouvido, a mente ou o coração? Por aí nós começamos a avaliar aonde acontece a batalha espiritual, que é na cabeça, através dos pensamentos. Deus, quando quer trabalhar na vida de uma pessoa, ele começa a colocar pensamentos inspiradores. Pensamentos que vêm do céu para essa pessoa se levantar e vencer na vida. Como também quando o maligno começa a trabalhar, ele começa a lançar setas de pensamentos de fracasso, de destruição, começa a conturbar a mente da pessoa, trazendo pensamentos estranhos, desejo de suicídio, desejo de morte, desejo de fazer uma loucura. Então a batalha espiritual acontece na mente do ser humano, ok? Dentro da cabeça de cada ser humano, ali se instala uma batalha espiritual. Por isso é que cada ser humano vive uma batalha espiritual. Não tem como eu viver a batalha espiritual junto com os irmãos que estão aqui. Eu vou viver a minha batalha espiritual e vocês vão viver as suas batalhas espirituais. O que pode acontecer é nós ajudarmos uns aos outros com oração, orientação. Por isso é muito importante estarmos conscientes de que cada um é derrotado individualmente ou é vencedor individualmente. E para isso, nada melhor do que estarmos aqui para receber essas orientações, né? Pastor Claudinei, o senhor concorda que a batalha começa na mente da pessoa? É ali que é travado todo o início de uma vida de vitória ou um início de uma vida de fracasso começa aqui na nossa mente? Raciocínio perfeito esse do senhor, pastor Giovanni. A realidade é essa, tudo começa nos pensamentos, né? Na realidade, tudo que está materializado diante dos nossos olhos, um dia foi apenas um pensamento. Tudo que você imagina, tudo que você imaginar que os seus olhos contemplam, um dia foi apenas um pensamento. O carro que nós andamos, um dia foi um pensamento. Automaticamente, aquele que idealizou, colocou no papel, e do papel a montadora montou e nós estamos andando no veículo. Assim é a casa. Primeiro, o construtor pega da mão do engenheiro um projeto, esse projeto nasceu na cabeça do engenheiro, ou mesmo daquele que idealizou a casa, é colocado no papel, do papel o construtor vai lá e constrói. Então, tudo começa na cabeça. O campo cobiçado pelo mundo espiritual é os nossos pensamentos, a nossa mente. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque pensamento pode se materializar, e a materialização de um pensamento, se vier da parte do maligno, pode ter certeza que é algo grave. Como também da parte de Deus. Se materializar um pensamento que vem da parte do eterno, com certeza é algo muito glorioso na face da terra. Então, sabendo disso, nós temos que tomar cuidado com o que anda passando em nossa cabeça. Por isso que eu sempre gosto de falar, pastor Giovanni e pastor Rubens Souza, que nós temos que avaliar diariamente, né? Diariamente, os nossos pensamentos de tal maneira que nós possamos pensar assim: se eu pegar desde o momento que eu acordei até esse presente momento que eu estou, eu ajuntar todos os pensamentos que passou pela minha cabeça, colocar dentro de um liquidificador, bater ele em forma de vitamina e tomar, seria um energético poderosíssimo ou seria um veneno pior do que o formicida? Partindo desse princípio, nós começamos a entender quem está, né, coordenando a nossa cabeça, pastor Giovanni. É verdade. Pastor Rubens, o senhor acredita também nessa batalha espiritual que ela inicia na nossa mente? Sim, acredito, porque pensamentos, né, vão gerar sentimentos, né? Acredito que existem algumas comportas, e como se fosse então um recipiente de água. Chega na mente, aí tem uma comporta. Se você conseguir vencer ali na mente, ele já vai embora. Se você então permitir com que aquela comporta se abra, ele desce para o coração e vira o sentimento. Tem mais uma comporta que então, se você permitir no coração, se transforma então na ação, que vai então para o corpo, né? Pensamento gera sentimentos que provocam então uma ação. Então você vê que tudo está baseado naquilo que nós então vencemos ou perdemos na nossa mente. Ali é o grande alvo de Satanás, né? É o grande objetivo de Satanás. Vocês aí que falam sempre de escatologia, né? O pastor Claudinei também fala também bastante sobre isso, né?
Sim. E final dos tempos e tudo mais, a minha tese, né, do seminário, quando eu fiz, foi que no inferno não tem chama. Mas nós vamos falar em outra época disso aí, né? Porque se nós vamos em alma, o fogo não queima, a não ser matéria, né? Então foi essa a minha tese, foi assim, foi muito discutida na época. Isso tem, sei lá, 20 anos atrás, né? E eu me lembrei disso agora. Então, se nós vencemos na mente, nós vamos então vencer no corpo, com certeza. Mas tem que vencer os demônios da mente. É verdade, é isso aí. Então, resumindo, gente, o campo predileto de batalha dele é aqui. É aqui que ele atinge, é aqui que ele atua. É bom que os irmãos entendam isso. Nós temos o poder de determinar o tipo de vida que nós vamos levar aqui na Terra, de acordo com os pensamentos que a gente permita que morem em nossa mente. Eu vejo muitas pessoas falando, fizeram trabalho contra mim, só pode ser, né? O inimigo está agindo na minha vida, destruindo a minha família. Eu quero que você entenda algo de uma vez aqui. O inimigo só tem o poder que nós damos a ele, mais nenhum. O inimigo, meus irmãos, só tem o poder que nós damos a ele. Se você permitir que as mentiras que ele coloca na sua mente se raizem e ganhem vida, aí sim. Aí então você estará, na verdade, o agigantando em sua vida. O que eu mais vejo hoje em dia, pastor Rubens, são pessoas que vivem deprimidas, pastor Claudinei, desanimadas, derrotadas, com um nível de vida bem abaixo do que Deus reservou para elas. Por quê? Porque elas permitiram em algum momento da vida delas que algum tipo de mentira do inimigo, sabe, criasse força aqui dentro. Vocês estão entendendo? Sim. Eu, durante algum tempo, andei assim, pastor Claudinei. Hoje eu sou um homem de fé. Hoje eu sei a importância de vigiar a cada pensamento. E você que está me acompanhando agora, esse assunto te interessa. Porque sem você saber, muitas das vezes você se comporta de acordo com o que o inimigo determina. É com você que eu estou falando. Se você quer de fato que a sua vida mude, acompanhe essa live até o final. Quando você muitas vezes se sente deprimido, é o inimigo. Sabe quando você muitas das vezes acha que não tem condições de vencer, de conquistar algo mais para você, para sua família? É o inimigo. Quando você de repente pensa que não tem sorte no amor, é o inimigo. Quando você olha para uma situação e acha que não tem saída, de que forma, de que maneira, é o inimigo. Quando você se sente fraco, derrotado, um pobre, coitado, é o inimigo. Eu fiquei exatamente assim, pastor Rubinho, um tempo atrás, quando eu enfrentei, sabe, o desemprego, enfrentei as dívidas, o pastor Rubens participou disso. Eu olhava para a situação e não via como, de que maneira. Eu olhava para a minha vida e me achava um fracasso total. Eu olhava para mim e me sentia um incompetente, um fracassado. E aqueles pensamentos do inimigo todo dia na minha mente. Cara, é o fim. Cara, você estragou tudo. Cara, você é um incompetente demais. Você é burro, você é idiota. Olha o que você fez. Ei, você nunca mais vai conseguir se levantar. Ei, isso é o teu fim, Giovanni. Esquece, Giovanni. E eu permiti. Durante algum tempo eu permiti que ele mandasse em mim. E sabe o que acontece quando ele manda na sua mente? Você não acredita na força do pensamento, meu irmão? Esse pensamento, meus irmãos, ele se enraizou aqui, chegou aqui, alterou meu lado emocional, abalou minha autoestima, afetou a minha fé, mexeu com o meu organismo, mexeu com a minha saúde, com a minha vida. E não apenas me senti um derrotado, fracassado, incompetente. Eu não apenas fiquei desanimado, mas comecei a ter dores no corpo, dores de cabeça. Eu comecei a ficar tenso, nervoso, ansioso. E vivi assim todos os dias. A apatia foi tomando conta de mim. Eu vejo as pessoas hoje dizendo, eu tô com depressão. Eu vejo as pessoas dizendo, tô com depressão. Sabe, elas passam por um momento difícil, sentem uma certa tristeza, desânimo, e acabam rotulando como depressão. Depressão é muito mais forte que isso. Depressão é muito mais que isso. Ela impregna a alma e muda a gente, né? Pastor Claudinei, comenta sobre isso que a minha menina acordou aqui. Eu vou levar ela ali embaixo, tá? Perfeito, pastor Giovanni. Diante desse raciocínio que o senhor acabou de expressar, o pastor Rubens também até citou, né, na última fala,
a respeito de pensamento, né, que gera sentimento, que automaticamente, uma vez que não passa pelo crivo, né, digamos, de uma peneira espiritual, esse pensamento gera uma ação, e aí a ação só Deus para ter misericórdia se ela foi inspirada por um pensamento maligno, né? E dentro disso a gente percebe que na batalha espiritual, que acontece dentro da nossa cabeça, essa batalha espiritual, ela é separada em 3 tempos, podemos dizer assim: o passado, o presente e o futuro. O nosso passado, o mal trabalha para tentar colocar, né, os pensamentos de mágoas e ressentimentos, né? Então, o mal trabalha na mente para nos influenciar com mágoas e ressentimento. O presente, o mal trabalha com pensamentos de distração e de inutilidade. E o futuro, o mal trabalha colocando o medo e a ansiedade. Tudo isso dentro da mente da pessoa, que uma vez que isso não é administrado, desce para o coração. Por isso que o sábio Salomão escreveu: de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Se de lá procede a fonte para a vida, também procede a fonte para a morte. Então, nós temos que tomar cuidado com os pensamentos que diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro. E muitas das vezes, Satanás trabalha em cima de uma dessas 3 estações, e aí a pessoa, ou ela vive bitolada, presa do passado, ou no presente ela vive tão distraída que ela não tem tempo de pensar em nada, porque ela está presa nas distrações, ou então a pessoa está vivendo aqui o presente com a mente arremessada para um futuro embasado em ansiedade, em medos, em tantos outros sentimentos. Então, nós temos que tomar cuidado com essas 3 áreas, e é importante essa pessoa que está nos assistindo avaliar aonde pastor Giovanni, pastor Rubens, a área na sua mente que o mal mais trabalha. Será que o diabo não trabalha contra você, te arremessando sempre para o seu passado, para você viver preso em mágoas e rancores? Será que o mal não trabalha contra a nossa vida no presente, nos fazendo ser pessoa distraída, que qualquer coisinha nos distrai, nos tira do foco, nos tira do verdadeiro tino que nós devemos andar? Ou será que nós estamos presos, né, vivendo o presente, preso no futuro, preso em ansiedade, em medos ou algo semelhante? Então, são coisas que nós temos que avaliar para que nós possamos ter uma vida formidável na presença de Deus, pastor Giovanni. Está sem som. Pastor Rubinho, desculpa. É basicamente isso que o pastor Claudinei falou, e eu aprendi algo muito interessante com o pastor Claudinei. Você vê como é que eu guardo as coisas, já eu vou falar o que eu aprendi com ele, mas, pastor Rubens, se eu fazer um comentário em cima disso, todos esses pensamentos de fracasso, de derrota, pode levar a pessoa a uma depressão, né? E a depressão pode levar a pessoa à morte, não é verdade? Sim, porque na realidade, assim, quando você vai observar o que está acontecendo hoje na vida do ser humano, muitas vezes é a comparação, muitas vezes são os pensamentos, então, antigos, como o pastor Claudinei citou, e a aceleração do futuro que a pessoa, então, ela quer viver amanhã. O grande problema é que quando a pessoa consegue ter o equilíbrio e viver o real presente, por exemplo, nós estamos aqui, agora, nessa live ao vivo, 4h26 da tarde. Nós estamos aqui, presentes. Só que as pessoas podem estar aqui conosco, ouvindo nós, mas pensando em outra coisa, ou do futuro ou do passado. E aí que está o grande problema. Porque elas deixam de viver, de desfrutar daquilo que realmente importa, que é o presente. O passado nós não vamos mudar. O futuro, sem construir o presente, ele vai ser, então, trágico. Então, veja, o presente é o tempo mais importante que nós precisamos viver, sendo que a maioria das pessoas não vive. Pode ver que agora, todas essas pessoas que estão conosco nesse exato momento, você pode ter certeza que muitas delas estão nos ouvindo e estão vendo outras coisas. Estão vendo, estão ouvindo outras coisas. Ou estão vendo e ouvindo e pensando em outras coisas. Então veja qual que é o grande problema do ser humano. É esse ponto de equilíbrio e ajustar. Porque o passado, eu até acredito que é muito importante aqui, talvez, eu citar algo. O pastor conhece a minha esposa, a pastora Alessandra, ela é uma profeta de Deus, assim, muito usada por Deus. Né, Gil? Deus já até usou ela para minha vida. Ah lá. Então, ela é muito usada por Deus. Ela teve um sonho da quinta para sexta,
que ela chegava na casa de uma pessoa e essa pessoa tinha um caixão guardado. E esse caixão estava embaixo da cama. E aí, então, ela falava para a pessoa, nós precisamos pegar esse caixão, esse morto e enterrar. E aí a pessoa falava assim, não, deixa ele aí, não está atrapalhando. E ela dizia, vamos enterrar o morto. E aí, então, a pessoa falava assim, não, enfim, terminou o sonho dessa forma. E muitas pessoas estão com esse morto dentro de casa, dentro do coração, dentro dos seus pensamentos, dentro, então, né, do seu interior. E se não enterrar os mortos, se não enterrar o passado, se não deixar para trás o que passou, nunca vai ter um presente bacana e muito menos um futuro. É verdade. Grande objetivo, vamos deixar para trás o que passou, vamos então viver o presente para construir um futuro extraordinário. Muito bom, muito bom. Gente, deixa o like tá baixíssimo, a audiência também não tá aquelas coisas, pode ser o horário também. O YouTube costuma segurar lives assim, né? Mas é importantíssimo o teu like agora. Fecha o chat, deixa o joinha, volta pro chat, compartilha com alguém, porque tem muita coisa boa ainda nessa live. Eu quero passar aqui um segredo que eu aprendi com o pastor Claudinei Oliveira. Não sei se ele vai lembrar dessa, né? Mas é o seguinte, meus irmãos. Na realidade, o pensamento ele é algo espiritual. Nós não pensamos o que nós queremos. Nós pensamos o que vem na nossa mente. E isso vem na nossa mente porque é algo espiritual. Por exemplo, como eles disseram, você está aí agora, você não está pensando o que você quer. Você está pensando o que está vindo na sua cabeça. E isso é espiritual. E com certeza o que você está pensando está levando você a refletir a respeito da sua própria vida, porque é algo espiritual. Sabendo nós que nós não pensamos o que queremos, mas nós recebemos uma inspiração do mundo espiritual, e aí então nós pensamos, então o que acontece? Dentro do pensamento que vem sobre nós, se nós não temos controle do que pensamos, mas temos controle do que vamos agir diante desses pensamentos. É semelhante àquela história, eu não posso impedir as andorinhas de voarem, porque elas estão numa dimensão mais alta do que eu. Eu não tenho condição de ir lá impedir todos os pássaros de voar, mas eu tenho condição de impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Impedir de voar eu não posso, mas de fazer um ninho na minha cabeça eu posso. Impedir os maus pensamentos eu não posso, mas eu posso impedir que esses maus pensamentos venham ditar a regra da minha vida. Como que eu posso impedir isso? É dentro de um direcionamento que nós estamos passando aqui para você, e você automaticamente colocando em prática, você vai vencer os maus pensamentos, porque os maus pensamentos nada mais é do que um bombardeio espiritual para levar o ser humano a se sentir inferiorizado e automaticamente cometer uma loucura, cometer uma atrocidade contra si mesmo na face dessa terra. Mas é importante todos que estão aqui entender que a batalha espiritual acontece na mente. Os pensamentos, nós não temos controle sobre eles, mas nós temos controle sobre a atitude que teremos diante desses pensamentos, né? Algumas pessoas se entregam aos maus pensamentos e cometem loucura. Outros, diante do mau pensamento, usam a capacidade espiritual, o discernimento que tem para vencer os maus pensamentos e triunfar na presença de Deus, né? Lembra disso, pastor Claudinei? Falamos sobre isso numa live. Verdade, lembro sim, e é uma grande realidade, né? Nós estamos falando aqui, muitas pessoas, os pensamentos estão vindo, estão fluindo na mente, né? Mesmo que a pessoa não queira, está fluindo. Agora, compete a nós permitirmos esses pensamentos fluírem ao ponto de se materializar, ou nós bloquearmos e o enxotarmos da nossa vida diante da autoridade e do discernimento que Deus nos deu. Eu tenho, pastor Giovanni, em mente a seguinte concepção, que sabendo nós que a batalha espiritual acontece na mente, nós estamos aqui no marco zero, que é o ponto de partida. O presente é o marco zero. E nós temos duas opções, de nos arremessarmos para trás ou para frente. Nós nos arremessamos para trás quando nós começamos, né, a dar vazão a pensamentos de mágoa, de rancores e algo semelhante, e isso vai gerando dentro de nós o fracasso e a perdição. E nós também nos arremessamos para trás quando nós nos entregamos às ansiedades e aos medos, porque muitas pessoas se entregam à ansiedade achando que isso vai ajudar ele e ela diante do mundo espiritual, mas isso só vai atrasar, porque ansiedade é nada mais, nada menos do que eu colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. Então, o que eu tenho que fazer no presente para mim triunfar? Para mim triunfar, eu preciso, quando os pensamentos do passado
virem na minha mente, eu preciso manifestar dentro de mim uma palavra que é pouco citada, e quem sabe muitas pessoas até nunca nem ouviu essa palavra. Que palavra, pastor? A palavra chamada aceitação. O que é aceitação? Aceitação é eu olhar para o meu passado e entender que não tem como eu mudar o meu passado. Aceitação é eu olhar para o meu passado e entender que não tem como eu trazer de volta aquilo que se foi. Como que eu vou trazer de volta um ente querido que morreu? Então, em vez de eu viver remoendo esse passado, por que Deus permitiu o meu pai falecer? Por que Deus permitiu a minha mãe falecer? Por que Deus permitiu aquele meu namoro se acabar? Por que Deus permitiu a empresa que eu tanto amava trabalhar ser mandada embora? Meu amigo, se você quer vencer e ter um presente de paz e um futuro de dignidade, você tem que entender que a aceitação é uma das partes primordiais dentro desse processo. O que é a aceitação? Entender, mesmo que doeu, mesmo que eu perdi, foi, acima de tudo, a permissão de Deus, e eu vou entender que daqui para frente Ele tem uma nova história para a minha vida. Quanto ao presente, em vez de nós vivermos distraído, porque o mal trabalha, pastor Giovanni e pastor Rubens, em cima da distração. Não existe nada que Satanás mais investe nos dias atuais do que a distração. É por isso que cada dia que passa tem um novo celular sendo lançado, porque neste aparelho ali tem novas distrações. A cada dia que passa, os canais das mídias sociais, quer seja de televisão ou de internet, produzindo filmes com efeitos especiais para distraírem as pessoas. Tudo nessa vida, Satanás trabalha em cima da distração, porque se ele conseguir roubar 1 minuto das minhas 24 horas, é 1 minuto a menos de utilidade para a minha vida e para o reino de Deus. Então, ele trabalha com a distração. Isso no presente. E quanto ao futuro? Tá, pastor, mas e aí? Quanto a essa questão de distração? No presente, eu tenho que viver vigiando e praticando aquilo que a palavra de Deus me orienta. E no futuro? No futuro, eu preciso automaticamente trocar esse medo, essa ansiedade, pela vontade de Deus primeiramente, e depois pelo descansar. Porque quando a vontade de Deus é colocada em primeiro lugar, eu simplesmente descanso na presença dele, pastor Giovanni, pastor Rubens. Muito forte, pastor Claudinei. Pastor Rubens, pode fazer algum comentário em cima disso? Deixa Deus te usar aí. Sobre essa questão que o pastor Claudinei acabou de dizer, sobre aceitação, eu tenho uma frase que eu costumo sempre repetir ela, e muitas vezes algumas pessoas acabam interpretando mal ela, mas ela é uma frase que, se você colocar ela na sua vida, com certeza alguns traumas do passado vão ser resolvidos imediatamente. Aceita que dói menos. Então, até eu quero pedir, pessoal, aí colocar aí nos comentários aí. Coloca essa frase aí nos comentários. Aceita que dói menos. Por quê? Por exemplo, você tem uma pessoa, um ente querido seu que já morreu. Se você ficar remoendo, não vai trazer ele para o presente mais. Mas se você aceitar, aquela dor vai amenizar. Porque a sua alma vai então receber a informação da sua mente dizendo que você aceitou aquela perca. É como você que perdeu um emprego, perdeu uma empresa, perdeu um trabalho, perdeu um casamento, perdeu então a sua família. É melhor com que você aceita que essa situação aconteceu, porque enquanto você estiver olhando para o passado e tentando resolver esses problemas, principalmente aqueles de morte e de situações que são irreversíveis, você nunca vai colocar a sua potência, né? Cada um de nós temos aí a nossa potência. Você não consegue colocar a sua potência nesse presente. E aí, automaticamente, como que vai viver? As coisas vão ficar, então, travadas. Então, aceita que dói menos, tá bom? Pega essa frase aí para você. Tá desligado, pastor Giovanni. Ah, tá, perdão. É que os meninos estão fazendo barulho ali, é uma benção. Bom, vamos lá. Posto isso aí que os irmãos já falaram, eu costumo dizer aqui nesse canal que quanto mais você pensa negativamente, né? Você que quer pensar negativamente, como eu disse, né? O diabo que cria essas circunstâncias para você pensar assim, mais negatividade você atrai para sua vida. Tudo aquilo que você tem medo, você acaba atraindo para si. Tá entendendo? Tudo aquilo que você pensa, você atrai para si. É a lei da atração, como disse o pastor Claudinei. Tudo que credibilizamos demais, a gente acaba atraindo para nossa vida. Se você dá ênfase e credibiliza o medo então vai se apoderar da sua vida e pode acabar destruindo sua vida de uma maneira terrível. O princípio de um ataque espiritual foi, como eu disse, acontece na mente. Partindo da mente, tem a audição de vozes, tem pessoas que vê vultos,
Tem pessoas que sentem muitas das vezes alguma coisa que dentro do quarto puxa a sua coberta. Tem pessoas que muitas das vezes escutam alguém bater palma do portão e chamar pelo seu nome, né? E quando vai ver, lá não tem ninguém. Outras pessoas têm pesadelos terríveis. Outros passam pelo processo de paralisia do sono. Tem pessoas que muitas das vezes têm mania de perseguição, tá andando na rua e sente que tem alguém ali que vai pular nas suas costas e fazer algum mal, né? Isso sem contar muitas das vezes a perturbação, as vozes que vêm dizendo tira a sua própria vida, mata alguém, acaba com a vida de alguém. Tudo isso são opressões. Muitas vezes vem pela pessoa abrir brechas através das suas práticas e da sua maneira de viver. Às vezes pela pessoa ter contato com espíritos frequentando a casa do pai das trevas, frequentando a casa de encosto, né? Que trabalham para o lado maligno. E muitas vezes, pastores, a pessoa recebe a carga negativa espiritual através de uma obra de inveja também, uma macumbaria. Porque é muito importante as pessoas tomarem consciência de que a inveja ela é pior do que a própria macumbaria, né? A inveja, ela é pior do que a própria feitiçaria. E você me pergunta, por quê, pastor? Porque você jamais vai colocar um feiticeiro dentro da tua casa. Jamais você vai convidar um feiticeiro para almoçar domingo com a sua família. Jamais você vai convidar um bruxo para ir na sua casa participar de um churrasco. Mas o invejoso você convida. Porque você não sabe que é um invejoso. Você não consegue identificar, às vezes, o invejoso. Ele está disfarçado de um bom amigo e está com o ombro emprestado para você chorar. Às vezes o invejoso está disfarçado de uma amiga que está preocupada com o teu casamento, está preocupado com a tua vida financeira, que está preocupada com a tua depressão, com a tua síndrome do pânico, que está preocupada com as tuas tristezas, né? E aí você traz essa pessoa para dentro da sua casa, você acaba trazendo a força maligna junto, você acaba trazendo o mundo espiritual tenebroso para dentro da sua casa. Então a inveja, ela é uma das armas terríveis, e através dessa inveja é que também se desencadeia todo esse processo da pessoa ter pesadelos, insônias, o marido querer ir embora de casa sem motivo nenhum, casamento se esfria. Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, e muitas vezes o casamento acontece o quê, pastor? Quando está longe do marido, longe da esposa, tem uma saudade tremenda, aquela saudade. Mas quando chega perto um do outro, o desejo é de pular no pescoço um do outro e esganar de tanta raiva que tá. Mas não é uma raiva que a pessoa sente por sentir. É uma raiva espiritual. A pessoa mesmo não entende. Ela ama o seu cônjuge. Ela ama o seu filho, né? Ama o seu marido, ama a sua esposa. Mas é uma raiva repentina que vem, uma revolta, que a vontade que tem é de matar a pessoa. Depois, no outro dia, vai trabalhar. Ah, que vontade de ir embora. Ah, que saudade. Será que eu passo na floricultura, pego um buquê de flores, né? Será que eu passo na sorveteria, pego um sorvete ou algo semelhante? De tanta saudade. Mas quando chega em casa, bate aquela revolta e aquele desgosto novamente. E a pessoa passa a ter raiva, sabe? Aquele ódio descontrolado na sua vida. Tudo isso é o mundo espiritual tenebroso conspirando contra a vida da pessoa. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para credibilizar isso. Infelizmente vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas levam o mundo espiritual na brincadeira. Tem gente que acha que é mais uma encenação, que é uma montagem, que é alguém que ganhou R$50 ou R$100 para ficar gritando às vezes na igreja, ridicularizando diante de outras pessoas. Para pensar, irmãos, o mundo espiritual existe. Assim como Deus existe, demônios também existem. Assim como Deus está assentado no alto e sublime trono, os demônios estão aí na terra praticando toda a destruição, todas as barbaridades que nós podemos imaginar, não é, pastor Claudinei? Exatamente, pastor Giovanni, o senhor falando isso aí, muito interessante, essa questão da batalha espiritual, né, que diante de tudo que nós estamos comentando, porque existem duas manifestações espirituais que vêm do mundo tenebroso, que eu acho até importante passar para você que está nos acompanhando, juntamente com o pastor Giovanni e com o pastor Rubens, nessa oportunidade, até porque nós estamos falando de ataques espirituais. Existem duas maneiras que o mal trabalha. O mal trabalha, né, com a possessão, né, com a possessão e com a perturbação. Qual a diferença da possessão para a perturbação? A possessão é quando Satanás está dentro. A perturbação é quando ela vem de fora. Então, como que acontece isso? Para Satanás possuir a vida de uma pessoa, ele precisa encontrar algo que é o néctar, que é o chamariz para ele morar dentro dessa pessoa.
que a própria Bíblia Sagrada nos mostra, né, que se chama raiz de amargura. Não tem como o diabo entrar na vida de uma pessoa se ele não encontrar raiz de amargura. É por isso que muitas das vezes você vê, né, um exemplo, tem aquele cidadão que ele é um camarada que frequenta bares, é um camarada que vive na jogatina, e tem uma mulher que muitas das vezes frequenta uma denominação evangélica. Aí um dia os dois decidem na igreja, e ele vai até meio torradão pelo gole, né? Vai até meio chacoalhadão. Mas chega lá, senta no último banco, na hora da oração forte, a esposa, que sempre frequentou a igreja, cai endemoniada. E ele tira lá o seu boné, o seu chapéu, o homem de Deus bota a mão na cabeça dele, e ele firmão lá, ele não cai, né? Aí na hora de ir embora, ele ainda volta olhando para ela, estou dizendo para você, não disse para você, você que sempre está na igreja caiu, e eu estou firmão, Deus é comigo. Aí muitas pessoas não entendem isso, e dizem, o que acontece? Que ela, que é uma mulher que frequenta a igreja, caiu, e ele, que é um camarada perturbado, que vive sempre nos lugares, né, nos lugares perversos, não caiu. Por quê? É simples de entender, ele tem todas essas maldades, digamos assim, mas dentro dele não mora a raiz de amargura. Então Satanás só encosta nele, né, e perturba a vida dele. Ele é um homem agitado e perturbado, mas o mal se encostou nele, sopra da mente dele pensamentos ruins, mas não mora dentro dele, porque nele não há a raiz de amargura. Há comportamentos que não agradam a Deus, mas ele não é um homem que tem raiz de amargura. Porém, ela é uma mulher que não frequenta esses lugares pesados, mas ela dentro de casa, lavando louça, dentro dela, ela está remoendo. Por que ele me judia tanto assim? Por que eu nasci para sofrer? Desde pequenininha, minha mãe judiava de mim. Desde pequenininho, eu via meu pai chegando bêbado assim em casa. E isso vai gerando dentro dela uma compulsão e uma amargura, ao ponto que Satanás diz, achei o lugar para me morar. Aí, quando acontece dos dois irem até um templo, ela cai e ele fica de pé. O que é isso, pastor? Uma pessoa é possuída, é possessa, porque tem raiz de amargura, e o outro é apenas um perturbado, porque com todas as atrocidades que faz, ele é uma pessoa que não remoe as coisas ruins, e Satanás não encontra uma legalidade para entrar nele. Então, tem gente nos acompanhando aqui que tem que vigiar e tomar muito cuidado com a raiz de amargura, que começa com o remoer o passado, remoer pensamentos, com o remoer os choques e os traumas que a própria vida gerou. É por isso que é natural nós vermos pessoas terríveis indo em um templo e não caírem endemoniado, e outros que frequentam a igreja há muitos anos, toda vez que vai, cai endemoniado. Pastor Giovanni, pastor Rubens. Muito bom, muito boa analogia, pastor Rubens. Quando você olha essa questão da possessão, ela tem várias formas, né? E uma delas, e é que, digamos, na minha forma de entender, né, pastoral, seria então a questão do engano. A pessoa, então, ela está possessa, só que aquele espírito de engano que está na vida dela faz com que ela entenda que não precisa, então, da mudança, ou não precisa, então, de algumas transformações. E isso, talvez, é o caso da maioria das pessoas que nós temos aqui acompanhando agora, pessoas que estão dentro da igreja, né? Acredito que a maioria do pessoal aqui é pessoa que está dentro da igreja, né? É isso, Gil, né? A maioria do pessoal são pessoal evangélico, convertido e tal. Essas pessoas têm que tomar muito cuidado, cada um de nós, para que o espírito do engano não entre dentro de nós e venha, então, nos trazer esse tipo de comportamento, em guardarmos algumas coisas, em vivermos, então, né, escondidos diante das possessões malignas, porque você pode segurar o diabo dentro de você. Você pode, então, sustentar ele para ele não se manifestar, desde que você, então, coloque ele oculto e não aceite. Eu costumo falar sempre que a pessoa só muda, só se liberta, só tem uma transformação se ela realmente abrir o coração e decidir. Decisões definem destino. Ou você decide que precisa, então, mudar e ir para o próximo nível, ou então esse problema vai, então, martelar no coração e na vida. E muitos cristãos, muitos crentes, vamos dizer assim, que cristãos são aqueles que são parecidos com Cristo. Muitos crentes, né, estão, então, presos nesse mundo, como o pastor Claudinei falou, ficam endemoniados, porque, veja, como uma pessoa que é crente em Deus, se diz cristão, batizado com o Espírito Santo, se ela acha que é batizado com o Espírito Santo, como que ela vai ser, então, possessa pelo demônio?
A Bíblia diz que não habita dois senhores no mesmo corpo. Ou seja, essa pessoa está com o quê? Com espírito de engano na vida dela. Ela não é crente, ou melhor, ela é crente, mas ela não é cristã. E, no fundo, o Espírito Santo não está na vida dela, porque onde o Espírito Santo está, há uma transformação. O poder do Espírito Santo, ele então, é como um raio dentro de nós, que ele vai mudar realmente todo o destino e o caminho de cada uma das situações e realidades. É muito forte. Tem uma pessoa dizendo aqui, ó, heresia pregar que convertido pode ser possuído. Deixa eu te falar, um dia levei esse homem, esse barbudo que tá aqui na live, num congresso de jovens Sertãozinho, numa igreja lá, que eu não vou falar o nome por questão de ética, mas a líder da mocidade começou a gritar lá e ficou possuída, não só ela, outra. Tinha uma jovenzinha cantando, né, bem vestida, cristã, mas estava com um patuá amarrado na perna esquerda, o senhor lembra? E também se manifestou endemoniada. Então, meu irmão, não é heresia não, a gente viveu isso, né? A gente viu isso acontecer. E, na realidade, muitas vezes, a pessoa acredita em Deus, frequenta uma igreja evangélica, muitos até têm um certo temor a Deus, leem a Bíblia, gosta de louvar, de colocar louvores dentro de casa, mas as atitudes dessa pessoa no dia a dia abrem portas para Satanás entrar. Por exemplo, essa pessoa ungiu o ambiente, ela prepara o local de trabalho com a unção do óleo, ungiu a casa, né, está na campanha, é uma pessoa temente a Deus, porém, na essência dela, ela está fumando, ou outras pessoas estão nessa situação, mas na essência, muitas das vezes está fornicando, tem o vício da bebida alcoólica, nos finais de semana... Nos finais de semana tá ali, ó. Nos finais de semana bebe como se fosse uma coisa normal, pastor Rubinho. Quando que beber não é normal? Outros têm influência, tá lá na igreja, faz campanha, isso, aquilo. Mas lá no fundo, gosta de assistir um filme de terror, esses filmes pesados. Traz pra dentro da sua casa, porque os filmes de terror, quem inspirou os diretores foi os próprios demônios. Até a aparência dos espíritos que tem nos filmes de terror é uma revelação do inferno para as pessoas, né? Esses seriados que tem por aí com o nome de demônios, né? Seriado de Lúcifer, que aparece como um homem muito bonito. Na realidade, tudo é inspiração de Satanás. Quando você tira o teu bem maior, que é o teu tempo, e dedica a essas coisas, você está abrindo uma porta para esses demônios entrar na sua vida. E aí o que acontece? A pessoa aparentemente está fazendo o que é certo, tem uma Bíblia, acredita em Deus, ouve louvores, mas abre brecha para o mal entrar e fazer então toda a destruição. Então não tem como a pessoa manter-se protegido e guardado se ela mesma abre brecha para o mal entrar, meus irmãos. Os ataques espirituais, como estamos aqui batendo na tecla desde o início, todos esses sintomas, essa angústia, essa crise de choro, essa raiva, esse desespero, são ataques de demônios. São ataques espirituais, às vezes por a gente abrir brecha, né? Essa vontade, às vezes, que as pessoas têm de, sabe, colocar a mão no ouvido, sair correndo, embrenhar no mato e não ver o rosto, nem escutar a voz de mais ninguém. É ataque espiritual. Essa vontade de pegar uma trouxa de roupa, colocar nas costas, sair andando sem rumo pelas BRs da vida, é um ataque espiritual. É uma obra maligna contra a vida de pessoas, né? É assim, não é, pastor? Exato, pastor Giovanni, e aqui falando, a gente pode pegar dois exemplos bíblicos, né? Nós podemos pegar Judas Iscariotes e Pedro, né? Qual a diferença de Judas e Pedro? Ambos eram discípulos de confiança de Jesus. E eu acredito que Judas era de uma confiança ministerial até mais elevada do que Pedro. Pedro era uma confiança mais confidencial, mas ministerialmente Pedro era de mais confiança, Judas era de mais confiança, até porque Judas era o tesoureiro. Você não vai dar o cargo de tesoureiro para alguém que é um Zé qualquer. Essa pessoa precisa ter conquistado a sua confiança. Então Judas tinha um cargo de confiança, era um discípulo que Jesus confiava muito, mas Judas carregava dentro dele uma certa amargura que ninguém conseguia ver. Por exemplo, quando aquela mulher chegou na casa de Simão, o leproso, quebrou
quebrou o vaso de alabastro e jogou todo aquele óleo nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, aquilo gerou uma amargura muito grande em Judas, ao ponto que ele disse: por que fazer uma loucura dessa? Poderia pegar esse dinheiro, né, vender esse vaso, vender esse azeite e dar esse dinheiro aos pobres. Aí a Bíblia coloca, né, um parêntese dizendo: ele disse isso não porque amava os pobres. Travou o pastor Claudinei. Obrigado, pastor Giovanni, pastor Rubens. Eu peço perdão a todos vocês e aos irmãos. A energia caiu aqui, travou o sinal da energia, ficou tudo escuro e aí depois reiniciou e graças a Deus estamos de volta. Mas como eu estava dizendo e passando para concluir o raciocínio, Judas, ele era um homem muito silencioso, muito quieto, que aparentemente era uma pessoa muito religiosa, porque nós não encontramos Judas sendo repreendido por Jesus em nenhum instante da vida ministerial, mas dentro de Judas havia uma raiz de amargura muito grande. Prova é que ele não foi capaz de buscar o perdão quando ele vacilou e ele mesmo por conta própria se lançou na perdição. Ao contrário de Pedro. Pedro era uma pessoa muito estourada, uma pessoa muito para frente, uma pessoa que falava muito o que vinha na cabeça, mas Pedro não carregava dentro dele a raiz de amargura. Os dois tiveram oportunidade de ser tentado por Satanás. Quando Judas foi tentado, Satanás não só o tentou, mas teve acesso para entrar nele no dia da Santa Ceia, naquela noite de quinta-feira. Ao contrário de Pedro, quando Jesus estava dizendo que ia morrer, que ia partir pelo caminho da eternidade, aquela coisa toda, Pedro disse: o senhor não pode morrer. O senhor não pode morrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava endemoniado? Não. Satanás apenas soprou, setou a cabeça de Pedro. Foi apenas uma opressão contra a vida, uma perturbação contra a vida de Pedro. O que diferencia Pedro de Judas? Judas carregava a raiz de amargura. Pedro era uma pessoa que não tinha amargura dentro dele. Por isso que Satanás entrou em Judas e não entrou em Pedro. É o caso de muitas pessoas. Tem pessoas que, embora portando uma Bíblia, embora muito bem vestido, mas dentro dele, dentro dela, o que predomina é a amargura. O que predomina é o sentimento satânico. E isso é um néctar para chamar demônios, para perturbar a vida de uma pessoa, pastor Giovanni e pastor Rubens. Olha aqui, pastor Claudinei. Pastor Rubens vai bater 1.000 inscritos agora na live, em nome de Jesus. Amém. Vai bater os 1.000 inscritos agora na live, em nome de Jesus. Se inscreve lá, irmãos. Rubens Souza. Vamos dar uma força pro pastor aí. E, em contrapartida, tem aqui, acho que todo mundo já conhece, mas quem não conhece, né? Que o pastor Claudinei, sempre que possível, ele está conosco aqui. E eu, sempre que ele está comigo, para mim é um grande aprendizado. Tem muita coisa aqui que eu aprendi com ele, trago para cá no canal, né? Vou estar em Israel com ele, em nome de Jesus, em novembro, se assim Deus nos permitir. Então, gente, é um grande amigo. Também temos uma grande missão lá na Floresta Amazônica, né? Isso, nos Ribeirinhos, vou estar com o pastor Claudinei Oliveira, do dia 17 ao dia 24, se eu não me engano, 23, né, pastor? 23. Estaremos ali atendendo mais de centenas de crianças, passa de 100, né? Vai dar umas 120, 130 crianças que moram em uma região muito, muito pobre, muito carente, muito simples, e nós vamos estar ali. O senhor sabe nadar, pastor Claudinei? Olha, a gente sabe dar umas braçadas, viu, pastor Giovanni? Eu nasci próximo ao Rio Paranazão, divisa com Mato Grosso do Sul, com Paraná, e desde pequenininho a gente era jogado na água e teve que aprender a nadar na marra, né? Então qualquer coisa o senhor salva eu. Mas o senhor sabe nadar, eu vi o senhor dando umas braçadas aí, o senhor pegou, né? Não, eu desaprendi, você acredita? Fui tentar de novo, não foi. Fiquei tão feliz aí. Aí é os Ribeirinhos, ó, é onde vamos estar todos esses dias aí, ministrando ali, e também o nosso foco, a nossa missão dessa vez é crianças. Nós vamos comprar brinquedos, roupas e vamos estar levando para as crianças aí nos Ribeirinhos. E em março, se tudo der certo, estaremos na Índia também, no nosso trabalho que nós temos lá na Índia. É um trabalho muito sério. Se os irmãos quiserem conhecer mais, entra aí, ó, o trabalho na Índia. Entra no www.povodafé.com.br. Lá você consegue fazer uma doação de R$50, adotando uma criança. E fazendo essa doação, você participa de um sorteio de uma moto Honda Bis 0 km ou R$10.000 em dinheiro. Então é importante a sua colaboração nesse projeto, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreve no canal do meu amigo pastor Claudinei Oliveira. Deixa Deus te abençoar através da vida desse homem. Tem conhecimento, conteúdo
um homem também muito instruído, assim como o pastor Rubens, né? E o canal dele tá deslanchando. 100 mil tá ao virar da esquina ali. Amém, Em amém. Eu nome de recebo em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio. Vamos pedir para... Hoje nós vamos nós três orar. Pastor Rubens vai orar, depois o pastor Claudinei ora e eu finalizo a oração. Vamos orar por batalha espiritual em nome de Jesus. Ô Gil, Amém. pastor, Oi. será que dá para mim dar uma... Só para tentar aqui, fechar um raciocínio aqui de uma pessoa que falou aqui no chat? Sim, claro, fica à vontade. A pessoa falou, pastor Claudinei, pastor Giovanni, que uma pessoa cristã não pode ficar endemoniada. É verdade, ela não pode ficar. Mas precisa se entender o ponto que o Espírito Santo está dentro da vida dela. Verdade. Aí que está o segredo. Porque o Espírito Santo, ele entra. E quando o Espírito Santo está, o diabo não pode entrar. Porque ele é a força master na vida do homem. Verdade. Porém, a legalidade que essa pessoa deu, ela pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, pode ser uma pessoa de 40, 50 anos de conversão. Mas uma brecha que ela deu, o Espírito Santo sai. E quando ele sai, o diabo entra. Por isso que você vê crentes que uma hora era cheio do Espírito Santo e outra hora está se estribuchando dentro da igreja. Porque deu brecha e ele entrou. Então, no mesmo corpo não pode habitar dois senhores. Ou entra o Espírito Santo, ele está. Por isso que é necessário você manter a sua vida cristã, a sua vida de consagração, a sua vida, então, de preparação. E quando você perceber qualquer problema saindo do lugar, você, então, vai para o seu secreto e entra, então, na batalha para mandar esse mal embora, porque senão o negócio é sério. Tem gente que mergulha, né? Mergulha no pecado, vai indo, daqui a pouco o diabo, aquele que encontrou a casa, depois saiu, ele volta, encontra a casa vazia, ele volta com mais 7. Acabou. Por isso tem muito cristão que não consegue mais voltar para a graça, para a presença, porque está ali, agora são 7 mais 1, 8, e são vários demônios ali lutando, amarrando aquela vida, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Pastor Rubens, eu iniciei a oração, depois o pastor Claudinei, aí em seguida eu estarei finalizando aqui também com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então e apresentar ao Senhor, que Deus possa então visitar a sua alma, a sua vida agora, e todo mal, talvez pensamento, sentimento, coloca diante do Senhor, tenta jogar isso tudo para fora e fazer então uma limpeza espiritual, um banho espiritual, é o que você vai receber agora nessa tarde em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, orar pela vida de cada uma dessas pessoas que estão, Senhor, aqui, Senhor, nesse momento, nessa tarde, que acompanharão essa programação em outros horários. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar com a tua luz, clareando, Senhor, essa vida, destruindo todas as forças do inferno, todo tipo de opressão, todo tipo de depressão, angústia, tristeza na alma, problemas, então, que vêm sondando e trabalhando ao coração dessas pessoas. Nós, então, agora, mandamos embora pelo poder do nome de Jesus todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Em o nome de Jesus nós cancelamos dessa vida, cancelamos dessa casa, cancelamos dessa família, cancelamos desse trabalho, desta empresa. Em o nome de Jesus, todo trabalho feito, todo nível de inveja, todo nível de situação contrária contra a vida dessas pessoas, caiam por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que os seus anjos libertadores destrua cada cadeia, cada grilhão, cada problema, Senhor, que há nessas vidas. Pelo poder da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, nós concordamos com as palavras do teu ungido e pedimos ao Senhor que venha materializar na vida deste homem e dessa mulher todas as promessas da tua palavra. Nós aqui apresentamos uma orientação, uma instrução a respeito da batalha espiritual, do campo decisivo, do lugar pela qual meu Pai, o campo de batalha em que o Senhor e o maligno batalha pelas vidas. Eu apresento agora nesse instante essa pessoa que tem sido atacada pelos maus pensamentos, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito à noite, pessoas que não conseguem, meu Pai, fluir
que não consegue na tua presença, ó Deus, desenvolver uma caminhada cristã, uma caminhada de fé. Que seja repreendido todo o mal, todo espírito de distração, todas as mágoas, os rancores, que seja destruída agora toda a ansiedade, todo o medo, e que a bênção do Senhor recaiga sobre a vida de todos. Abençoe também o pastor Giovanni, todo o ministério, o povo da fé, a sua família. Abençoe, meu Deus, o pastor Rubens, todo o seu trabalho, tanto nas redes sociais como na igreja local. Que o Senhor venha concretizar todas as promessas do Senhor. Abençoe a minha vida, a minha família, a nossa chamada diante do Senhor, o projeto, ó Deus, na região ribeirinha, o projeto no Oriente Médio, o Senhor na região de Israel, o projeto na Ásia, também na Índia, juntamente com o pastor Giovanni, que o Senhor venha fazer coisas grandes, abençoando e materializando as tuas bênçãos na vida de todos nesse instante, em o nome do Senhor Jesus. Conceda essa resposta na vida de todos, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, em concordância com os teus servos, eu oro agora e declaro falência no projeto das trevas contra essa pessoa. Toda a ferramenta preparada contra a vida da minha irmã e do meu irmão seja agora quebrada, repreendida, no nome de Jesus. Que miríades de anjo agora encontre a casa, a vida dessa pessoa. Que haja agora batalha espiritual e que o mal perca, que caia por terra a maldição hereditária, a palavra maldita. Talvez, meu pai, um familiar, um parente, declarou uma palavra de derrota, dizendo que essa pessoa não iria vencer, não iria conseguir, amaldiçoou a vida do meu irmão, da minha irmã. Toda maldição nós lançamos por terra agora, em nome de Jesus. Que haja o sono do justo, o descanso, a paz na alma, no espírito, e que todo mal saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, essa pessoa que está sofrendo com algum mal no seu corpo, vai ao médico, o médico não descobre o que é. Deus, o meu Deus está te vendo aí. Espírito de enfermidade, espírito do mal, sai agora, que haja cura instantânea, milagre instantâneo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu declaro a cura, um milagre extraordinário sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em o nome de Jesus. E você grita aí onde você está agora, amém, e diga graças a Deus. Digita no chat também, amém, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Muito forte, hein? Glória a Deus. Pessoas foram curadas agora, não só na alma, no espírito, que é o intuito dessa live, mas na carne também. Enfermidades foram sanadas agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Rubens, Deus abençoe pastor Claudinei, obrigado pela doação do tempo de vocês. Ó, falta agora 39? Vixe, eu sou ruim de conta, 49, 39, né? Quantos que tá? 961? 961 para mim. 39. 39, não estou muito ruim assim não, hein? 39. Se inscreve lá, irmãos. Rubens Souza, vamos ajudar o pastor a chegar a 1000 inscritos aí, para liberar alguns recursos que a plataforma só dá depois que liberar, que alcançar esse número, tá bom? Deus abençoe a todos. Quinta-feira eu tô lá no canal Rubens Souza, em um podcast, Manancial Cast, né? Estaremos ali contando um pouco da nossa história. Participa lá na quinta-feira, ativa o sino que já vai ficar aí por dentro de todas os vídeos que o pastor colocar no canal dele lá. Pastor Claudinei também, o canal dele tá aí, uma bênção. Tá tudo na descrição, depois você dá uma olhadinha aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, obrigado pela participação de todos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém, digam graças a Deus. Amém. Deus abençoe, povo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.